So it's a little bit light now. So, boa tarde, sinto-me honrado de participar deste evento. Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Mas vou continuar minha apresentação em inglês para maior clareza. And I do believe that you are going to be grateful about that. So, I want to, before starting, I would like to mention something about the previous debate that was fantastic. I get captured over there. So many things that were taken in the IoT discussion. Of course, we are going to continue talking about that. We are talking about big volume of data. We are talking about how to manage all of that computing power. But I was very impressed about the time we dedicate to ethics in technology. So it's very nice to see that in a forum like this one, so important and business-based, we are taking this so seriously. So really very impressive, and congratulations to the organization for that. So let's talk about cloud, let's talk about edge, and let's talk about the conflict or not between those two things. I will try to put some seeds for the debate you are going to have, and then I will let the complex part of answering questions to you. So, first one, let's do some history on how long are we having the cloud with us, how long are we talking about that. So, if you remember, and for the ones that were not there, in 2006, 2007, we started to talk about the cloud. It was not existing, the concept of cloud, 10, 11 years ago. So Amazon Web Services was founded in 2006, so it's a very recent history. Today, 10 years after, we are talking about enriching the cloud with edge power of computing. So in 10 years, we moved from having nothing to enriching a model that completely changed it because of things we have heard already. So part of the evolution also was driving us to a scenario today where we have a very complex hybrid scenario. We have big data centers, sometimes on premises, sometimes on the cloud. We have small racks. We have medium-sized data centers at the edge, in the local, very close to the data generation. And we have regional edge sites. So we have a huge variety and complexity of scenarios. This has been the progression in the last years. And especially, and this is part of what has been taken, the progression of technology, the increasing progression of technology in different areas. We were hearing about different industries like agricultural industry, but we can also talk about health, we can talk about buildings, we can talk about many areas of the business. Everywhere is digital today. We have a digital presence. So, together with the technology that is evolving, we have more and more. We have workers, we have customers, and we have a full generation of people that is purely digital. And when we say purely digital, we heard in the previous conversation internet as a commodity. So we take it as a given. But it's even more than that, and I realized that when I tried to remove the mobile phone from my 15-year-old daughter. If you try to do that, you will realize that it's much more than a need. It is really a life dependency on the technology. And this is true, of course, for the new generations, but also for many businesses. So if you take, and again, back to the IoT comments, if you take different industries, the criticity of data processing and the availability of data computing power is coming from stopping a store, from endangering a production line and losing a lot of money, to putting life in risk. So really, the amount of data we are processing is increasing on each forecast we do. So for 2020, we are talking about 50 billion of connected devices with all the data generation that this means. And for 2030, we are talking about 1,000 billion of connected devices. And every time we do the forecast, it is increasing. So we need to manage all this volume in a reliable way. So far is what was the history, how we reached that point, all the requirements that the technology is putting on the IT professionals and on the technology professionals and the companies. But what we have today, what is the reality, what we found in the facilities. So especially when we talk about edge places, we face many challenges in terms of having enough staff, not only in terms of number, but also in terms of preparation, to be able to take, as an example in a retail chain, 1,000 of different stores
with their dedicated edge computing power at the store. So we need to maintain that. We need to maintain this with efficiency, and we also need to be more and more efficient in terms of CapEx and OpEx management in our company. So very big challenges. Data is challenging. What we have today and the legacy is not homogeneous, and we have to tackle that. So let me give you an example on what is the impact of not taking this seriously, not taking this problem about the availability of each and every system. So most of you should have a similar picture in August, in holidays, something like that. However, this one is not a funny one. This one is about the recent incident that happened earlier this year on British Airways. I assume you all heard about it. So the very interesting thing about this topic, in particular, after investigation, it was detected that it was a human mistake, and it was an electrical outage produced by the wrong steps in an intervention in a data center that changed a set of consequences. The derivation of that is 75,000 passengers affected, and a 15-minute outage of energy took 3 days to go back to normal operations. The economical impact for the company, for British Airways, was around 200 million euros, 150 million pounds. So really, this is an extreme and very well-known example, but really the impact in terms of dependency is huge. So what we have to achieve, responsible of companies, responsible of technology, operational responsible for the factories, the technology lead for healthcare, a lot of people, not only IT people, is to provide this increasing availability. It's not anymore a desire, it's a need. It's a need for most of the business. At each node, that means in the big data centers, but also in the edge site that we need to create. So we need to improve the efficiency, and that means also to be more efficient with the money and the performance with all of this complexity. So this is the challenge, and I would like to briefly comment on 2 points. Which are the reality of the companies today? That is a very complex mix. This is the result of market investigation from our customers and from investigation companies. So for local edge, and that is for further discussion, what we need to improve is really the remote management of those sites. We have hundreds of sites we need to manage. We need also to ensure the physical security. Sometimes what we have as edge computing are some servers behind a table in a production center. Sometimes it's a rack in a corridor. So the physical security is a challenge. We need to tackle that. Standardized deployment, because legacy and different types of edge computing, every time we need to improve, to change something, it's an ad hoc deployment for each and every site. So very complex to manage. And if we talk about the cloud or the big data centers, we have a lot of benefit, but we also have to deliver that speed of deployment. We should build modular big data centers. We should deliver the operational efficiency. That, again, it is about being efficient in the running when we are managing the facilities, but also being efficient at the creation time, at the project time. So resiliency to offer, especially in big data centers, the highest availability for the business continuity, and anticipation. Risk mitigation is about anticipation. It's about preventing the mistakes to ensure the availability. And this clearly failed in resilience and prevention, failed clearly in the British Airways point. So what is our bold idea, what we do believe? Because for me, for my team, for us, it's very clear that edge and cloud are not a versus. It's a reality, and it's a reality pushed by the big amounts of data, by the requirements to have a controlled bandwidth, to have the response time that is required for each activity when we are talking about criticity. So we consider that we should use all the benefits of the cloud management systems to ensure that this complex hybrid IT environment is working properly. So by this connectivity and with the right technology, with the right expertise, we can ensure that we collect all the required data from this complex environment, and that will help us first to administrate. We can, if we have staffing problems, we can delegate the management to external partners with the right information while we monitor everything from a centralized point. So the scale about plugging in new solutions is through the cloud is something that we can manage, and especially once we are in this model of managing our complex infrastructure from the cloud, we are able to do the right analytics to anticipate the issues. So
an example, very, very simple example, I'm not going into detail, but this model that I'm commenting is something that is out there, it's already working. And this is an example of the efficiency increase and the reduction of outages and impact of the IT problems into the system. So, as a summary and in conclusion, we believe that a cloud-based architecture with innovative technologies and with the right expertise is going to deliver what is expected from us as responsible for the decision making. It's going to increase the availability, it's going to increase the efficiency, financial running, and finally the performance, while making this very complex hybrid IT environment much simpler. So this is my presentation. Hope you have a lot of food to challenge those guys now. Thank you very much. A vossa atenção agora para o moderador do painel, Bruno Contreiras Mateus. Boa tarde a todos. Eu sou Head of Digital do Dinheiro Vivo, a marca de informação económica do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias. Sou simultaneamente também editor executivo da revista de tecnologia do Diário de Notícias, a DN Insider. É um produto novo que temos com o novo Diário de Notícias. Quero agradecer em primeiro lugar o convite à PDC para moderar este painel falar de cloud hoje para as empresas, para as organizações, já é algo que está muito enraizado, creio eu. E não só para as empresas, para as organizações, até mesmo as pessoas na sua vida no dia-a-dia. Quem tem um dispositivo como um iPhone ou um iPad já ouviu falar naturalmente de cloud, mas finalmente as empresas, as organizações estão a utilizá-las como solução no seu caminho de transformação digital. E falamos aqui essencialmente de transformação digital. Mais recentemente, começamos a ouvir falar do Edge para responder então às necessidades de processar de forma mais rápida a informação e neste caso já ao nível de um servidor local e não de um central. Eu acho que para compreendermos estes dois conceitos e que relação têm eles, vou, em primeiro lugar, apresentar o painel. À minha direita, Manuel Domingues, Head of IT Infrastructure do Novo Banco. Nuno Santos, Managing Director da GFI. E Carlos Leite, Managing Director da HPE. Eu começaria por si, Manuel, porque estando ligado ao Novo Banco, para que se possa ter também uma percepção de uma empresa, uma organização que está muito ligada como um banco ao nosso dia-a-dia, à nossa vida diária, como é que estes dois conceitos entram no dia-a-dia da vossa organização e como é que isso depois na prática também se reflete para aquilo que é o que o cliente recebe em troca pelos serviços que vocês prestam? Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado. E aos resistentes que ainda estão disponíveis para nos ouvir. Só uma primeira nota que é o seguinte, relativamente à cloud, como noutras situações de tecnologia, os utilizadores não são de lá das empresas, começaram por ser os clientes a ter a utilização de cloud e são as empresas que estão a reagir, não tanto porque os clientes já lá estão, mas porque a própria tecnologia também permite e obriga a uma transformação. Talvez dando um bocadinho o contexto, e até porque o Novo Banco, apesar de ser novo, temos uma herança do BES, que não vou falar sobre os problemas que estão associados, mas falar um bocadinho dos desafios para a equipa que teve que aguentar a passagem de uma instituição para a outra e perceber em que medida é que a tecnologia, os processos e as pessoas podem ou não podem contribuir para que cheguemos ao ponto onde estamos agora e discutamos a componente de tecnologia, em particular cloud. Nos últimos anos, a questão de transformação, que eu gosto mais da transformação do que apenas do digital, acho que o digital é apenas mais uma buzzword, a transformação é que é a nossa constante, estava a dizer que fomos obrigados, fruto até de uma necessidade de otimização e eficiência interna, seja antes de agosto de 2014, seja depois, a garantir que nós temos de nos transformar no dia-a-dia, a tornarmos mais eficientes, a sermos capazes de fazermos mais, com cada vez menos recursos e, simultaneamente, não cortar a capacidade de crescimento e a capacidade de inovação. Em particular, na componente de infraestrutura,
a nossa principal preocupação, além de reduzir custos, foi garantir que, em cada momento das intervenções que íamos fazendo, tínhamos que garantir que num ano ou em máximo 2, o investimento que o fazíamos tinha um retorno líquido positivo para a organização. Isso significa uma maior disciplina naquilo que se faz, mas, como o belo ditado diz bem, a necessidade aguçou o engenho. E eu acho que essa é a forma também de nós reagirmos a esta transformação constante. Porquê? Porque cada vez estamos confortáveis, não precisamos mudar. E a única certeza é que nós temos que mudar todos os dias. E, portanto, esta questão da utilização de tecnologia, a forma como nós a vemos no dia-a-dia, mais do que uma questão de reação e uma questão de defesa, nós devemos usar isso em nosso benefício. Porque, no final do dia, não é a tecnologia que vai importar. A tecnologia sem pessoas e sem processos não nos vai servir para nada. Eu costumo dizer, nós não somos uma faculdade para testar tecnologia nesta componente. A faculdade fará outras coisas e temos a oportunidade depois no painel falar melhor sobre isso, mas é fundamental que a tecnologia tenha valor e que sejamos capazes de utilizar em benefício da organização e em benefício dos clientes que servem. A componente de Cloud Edge que dá nome ao painel, obviamente que não vale a pena discutirmos as evoluções tecnológicas que alguns chamam o Cloud Edge, o novo client server daqui a uns anos atrás. Eu acho que claramente há aqui uma mudança significativa, é que cada um de nós é edge de uma cloud. Quaisquer que sejam essas clouds, porque cada um de nós traz no seu bolso, para não dizer no pulso, não é o meu caso, eu uso um normal, não digital, mas traz no seu bolso ou na mão um dispositivo que esse sim é um dispositivo edge de uma cloud onde nós todos participamos. E é aí que a mudança também ocorre, porque cada um de nós é fator de mudança e obriga as organizações a caminhar nesse sentido. Manuel, como é que, num contexto conturbado para muitas empresas e de alguma incerteza, como é que o investimento em infraestruturas modernas como se pode transformar então numa oportunidade? Porque creio que era isso que estava a dizer, que esta transformação digital a que o novo banco foi obrigado a fazer é uma oportunidade. É na medida em que nós muitas vezes confundimos digitalizar o que temos ou começar a pensar digital. Obviamente, a otimização de infraestruturas permite que se comece a pensar de forma digital. No passado, grande parte da otimização que fizemos, nós e outras instituições, não foi pensar digital, foi digitalizar processos que tínhamos, foi otimizar componentes de infraestrutura, mas atingimos agora um patamar, podemos dar o próximo salto. E podemos dar o próximo salto também porque há uma nova capacidade de investimento que se abre, que há uma fase, em particular na organização que represento, foi necessário sobreviver, foi necessário garantir que não era só uma questão de investirmos para a frente, era preciso viver no momento, mas esta transformação de infraestrutura que temos vindo a fazer permite agora que possamos caminhar no sentido seguinte, que é, não é digitalizar o que temos, é começar a pensar digital. O que é que isso significa? Olhar para aquilo que os clientes precisam no dia-a-dia e transformarmos os processos em função disso, e não ao contrário, não pegar nos processos que existem e digitalizá-los a seguir. Obviamente há uma série de transformações do ponto de vista aplicacional, da forma como interagimos, e há um fundamental, que é a questão da mudança das nossas pessoas. Não vale a pena pôr tecnologia na mão de uma pessoa se ela não for capaz de tirar partido dela. Os números que falámos no início da manhã sobre 1 milhão de empregos que se perdem e os outros que se criam, as pessoas não são as mesmas. A transformação começa nas próprias pessoas. A necessidade de formarmos as pessoas, de as adaptarmos e de criarmos valências para que as pessoas possam tirar partido da tecnologia, isso é que é fundamental. Já lá vamos às pessoas. Pensar digital, eu vou pegar nessa sua expressão, Nuno Santos. Para as pequenas e médias empresas, pensar digital é um desafio. O que é que está a acontecer? Qual é a sua visão do panorama nacional? Para onde é que nós, neste momento, para onde é que estas organizações caminham e o que é que elas estão a adotar? Muito bem. Muito boa tarde e muito obrigado à organização, à PDC, pela oportunidade. Como nós já conversámos à hora do almoço, o desafio para as pequenas e médias empresas à volta deste assunto, como também para outros assuntos, sempre que falamos de coisas que vamos dizer que são um bocadinho à frente do nível médio da literacia de um país e de uma economia, são também mais difíceis, por razões óbvias de compreender. E eu, como gestor de uma empresa que trabalha mais para grandes e médias empresas, tenho menos conhecimento pessoal sobre os desafios específicos, mas sou leitor de jornais e observo o mundo todos os dias e, portanto, também tenho uma opinião. Talvez seja um bocadinho informada
porque no meu trabalho com as grandes empresas, esta forma de disponibilizar uma infraestrutura, que é isto que estamos aqui a falar, tem permitido pensarmos serviços para esse grupo de empresas, as pequenas e as médias, que há uns anos atrás não teríamos condições de pensar. Cloud, basicamente, é um servidor muito grande, e esse servidor muito grande, num tempo em que a conectividade permitiu muitas coisas, deu a possibilidade de dar serviços que antes dessa conectividade e dos servidores grandes não seriam possíveis. Portanto, agora está mais fácil. Coloca-se a temática da literacia. Eu diria que continua a ser uma temática de literacia. Eu, antes de fazer as funções que faço, desde há 8 anos, fui gestor de um instituto público durante 4 anos e meio, e há 10 anos atrás, recordo-me bem, 2008, pensávamos sobre o mail na cloud. E o mail na cloud, num instituto público grande, com meios, naquela altura era uma coisa levantava muitas questões. Levantava umas de tecnologia, mas levantava outras de compreensão. E compreensão nas dimensões não técnicas, mas que muitas das vezes são decisivas para depois tomar decisões técnicas. As intuições. Essa coisa do mail que não está ali naquele data center que fica ali ao lado. Está onde? Se a gente quiser lá ir ver onde é que ele está. Há 10 anos. Eu diria que essa questão ainda hoje se coloca em muitas empresas neste país. E esse é o desafio. O desafio da literacia, com a tecnologia a evoluir tão rapidamente como evolui, o desafio da literacia vai sempre existir, ou não? Não, eu diria que são dois temas que têm dinâmica, não têm estática. Portanto, para já, temos que ter aqui presente que as pessoas também vão evoluindo todas. Não é? E depois, os próprios serviços que vão sendo disponibilizados, e aqui o Carlos provavelmente vai falar nisso, são progressivamente mais simples, progressivamente mais baratos, progressivamente os benefícios são mais facilmente compreendidos e, portanto, tudo isso vai ajudando a que esta questão da literacia à data de hoje seja diferente. Provavelmente depois vamos ter outros desafios de tecnologia que vão voltar a mostrar algum gap de literacia, mas também acho que a circunstância do país todo ele estar objetivamente mais habilitado hoje para o que quer que seja do que estava há 10 anos atrás, para não dizer há 30 ou 40, também tenderá a diminuir essa diferença. Carlos Leite, que serviços são estes que são hoje oferecidos e que dinâmica é que isso tem na produtividade das organizações? Muito bem. Boa tarde a todos. Deixe-me só, antes de responder exatamente à questão que me colocou, partilhar convosco porque é que nós estamos aqui. No fundo, estamos aqui a discutir uma necessidade de informação. Não é? Todos nós, portanto, este tema do Edge e do Cloud é porque necessitamos de informação. E necessitamos cada vez mais informação real-time. Não é? Portanto, já não chega o just-in-time, já precisamos de informação no momento para tomarmos as decisões de uma forma sustentada. Para termos informação, há obviamente um conjunto de dados. Dados, alguns deles no painel anterior que se conseguiu perceber, que se extrai de diferentes setores, de diferentes sensores, portanto, o chamado IoT, de Internet das Coisas, mas obviamente eles para terem valor de negócio, eles têm que ser correlacionados, não é? Para eu poder tirar, de facto, o benefício desta informação. Eu, para poder correlacionar estes dados, eu tenho que ter, e com a componente real-time, a necessidade rápida de avaliar e tomar decisões, eu tenho que, de facto, ter esta dualidade de forma de transformar e de correlacionar os dados. Eu tenho que ter, de facto, um ambiente cloud para grandes volumes de dados, e, portanto, em cloud não se entenda só cloud público, eu posso montar infraestruturas de cloud no meu data center, e, portanto, um ambiente cloud, rápida provisão, pay-per-use, uma provisão automática, automatização, e, portanto, eu posso ter estes mecanismos, posso e devo ter estes mecanismos de cloud para gerir grandes volumes de dados, mas eu vou ter a necessidade também de gerir um grande volume de dados, cada vez maior, como vocês imaginam, até da nossa vida pessoal, no Edge, portanto, onde eles são gerados. Não é? Só para ter uma ideia, o Gartner lançou há pouco tempo um estudo em que diz que 70% dos dados não vão ao data center. 70% dos dados gerados ficam no Edge. E, portanto, eu vou ter que ter a capacidade também. E 70%. Portanto, reparem que é uma porcentagem ainda superior àquela que nós hoje avaliamos e tratamos e transformamos
nos data centers. Portanto, este tema passamos a ter novamente uma computação distribuída. Portanto, há um ciclo, quem está há alguns anos no setor das tecnologias de informação já viu muitos ciclos, não é? O ciclo do mainframe, o ciclo do centralizador, o client server, a cloud novamente centralizadora e agora com este Edge Cloud novamente um modelo distribuído. Para quê? Para eu ter de facto a capacidade de gerar volumes de informação ou de traduzir grandes volumes de dados em informação relevante para o meu negócio e esta é a única solução possível para gerar este volume de dados. Só para terem uma ideia também do quanto crescimento de dados falamos. Eu às vezes gosto de fazer esta analogia para percebermos que às vezes há coisas de senso comum, mas nunca é demais apresentar-vos isto de uma forma estruturada. 2 petabytes, é a dimensão do consumo diário do Walmart, da grande cadeia de retalho Walmart, nos Estados Unidos. Diário. As transações diárias gastam 2 petabytes de informação, ocupam 2 petabytes de informação. 1,1 mil milhões de utilizadores de Facebook, isto dados ainda de 2016, consomem 4 petabytes diários. Para vocês perceberem já a rede social, o que veio trazer de acrescente ao volume de dados. 10 milhões de carros autónomos, são as unidades perspectivadas, forecastadas para 2020, portanto alguns analistas apontam 10 milhões de carros autónomos vão estar disponíveis em 2020, vão gerar 40 mil petabytes diários. Portanto, vejam, de 4 petabytes para 40 mil petabytes. E, portanto, é este crescimento de dados que estamos a falar. E é este tipo de soluções que nós temos que encontrar, de facto, para endereçar este desafio, que é termos cada vez melhor informação em real time. Como é que na prática estas soluções podem ajudar, no fundo, esses carros autónomos? Falemos de casos concretos. Como é que na prática pode ajudar? Como é que isso depois se reflete na tomada de decisão em real time, não é? Bom, os carros autónomos, eu julgo que é mais uma vez de senso comum e fácil de percepção, que se eu tiver aqueles sensores todos a extrair informação ou dados relativamente à condução e à forma de condução dos carros e ter que enviar para uma rede de comunicações, para uma cloud, para ser gerido, para ser correlacionado e para receber depois o output, entretanto já bateu, alguma coisa aconteceu. Portanto, ele tem que ter inteligência própria no local. E daí a relevância do Edge. Okay? Daí a relevância do Edge, ele ter a capacidade logo de decisão local. E portanto, eu acho que este é o exemplo, o melhor exemplo que lhe posso dar. Há outros exemplos concretos, por exemplo, na indústria e também houve um painel hoje que se falou um bocadinho do Indústria 4.0. O tema do machine learning. Eu não posso estar minutos a produzir peças defeituosas. E, portanto, eu tenho que ter mecanismos no meio da linha de produção, com algoritmos, mas também tenho ali poder analítico e poder computacional analítico, próximo das máquinas, de maneira que se aperceba que alguma coisa errada está a acontecer e fazer logo a correção na afinação das máquinas para parar de produzir as peças defeituosas. E, portanto, mais uma vez, o Edge na linha de produção. Okay? Mas depois há N exemplos de utilização de Edge, Smart Cities, nós temos já hoje equipamentos que são colocados também debaixo dos postos de eletricidade para me congregar, por exemplo, um conjunto de sensores da questão a recolher dados sobre a eletricidade, sobre a água, whatever, preparados para ambientes hostis, mais uma vez, portanto, fora da data center. E, uma vez mais, também tomar decisões ali rápidas, sem ter que esperar, obviamente, toda uma latência associada e com as seguranças que, normalmente, também estão associadas a esta transferência de dados numa rede de comunicações. Exatamente. O Edge em Portugal já tem relevância? Cloud, já percebemos que sim, que tem cada vez mais organizações para implementar estas soluções, mas o Edge tem relevância em Portugal? Está a ser muito acolhido. Há uns setores de maior adaptação do que outros. Posso-vos dizer que a indústria tem, de facto, uma maior predisposição hoje em dia para encarar, tornar as suas linhas de produção mais operativas, mais produtivas. O que nós estamos aqui a querer fazer também, é difícil hoje em dia também, vos confesso, a relação entre o IT e a parte de produção, ainda este linkage não está ainda muito otimizado na parte industrial. Nós próprios também, os fornecedores das tecnologias de informação, também não temos a mesma linguagem, por exemplo, no caso específico da indústria, para falarmos com os chefes de produção e com os diretores de produção. Portanto, há aqui um trabalho que está a ser feito, há aqui uma construção de um ecossistema, inclusivamente de parceiros, de serviços, com propostas de valor também simples, porque se pretende aqui, no fundo, é
ajudar, neste caso, a indústria, mas é verdade também na parte hospitalar, onde estamos a fazer também algumas iniciativas, a parte de utilities, águas e eletricidade, temos tido também alguns projetos, algumas iniciativas, mas eu diria o que é fundamental, de facto, é perceber os processos, portanto, as organizações perceberem bem, eles conhecem melhor do que ninguém os seus processos, quais são aqueles processos que eles acham que, de facto, não está tão otimizado, ou que merecia ter uma otimização, uma relação custo-benefício, e lançarem-nos um desafio. E começarmos com aquele processo. Okay? E depois começar step by step. Porque isto, obviamente, não tem a ver só com tecnologia, tem a ver, o Manel referiu, e o Nuno, tem a ver também com pessoas, não é? Tem a ver também com outras variáveis, com o change management, não é? Portanto, toda esta envolvência. Mas, portanto, eu diria que, sim, há uns setores mais à frente do que outros, há muita oportunidade, há muita coisa a fazer, mas eu julgo que estamos no caminho certo. Nuno, que oportunidades? Falamos aqui das grandes empresas, das grandes organizações, falamos aqui de governos, de ministérios. Estas soluções em Portugal, que barreiras é que enfrentam estas organizações e estes ministérios e que desafios é que eles enfrentam para a implementação de soluções como estas? Bom, falamos do setor público, neste momento particular em que estamos com um governo que quer ser o campeão dos superávites, já não é o campeão dos poucos déficits. Essa restrição orçamental é em si mesmo uma barreira. E eu diria que hoje, eu queria voltar ao tema da literacia e insistir nisto. Hoje, a compreensão dos temas de tecnologia junto de decisores não tecnológicos é, na minha opinião, muitíssimo superior àquela que eu observava quando comecei o meu trabalho como vendedor de serviços de tecnologia, nesta minha última experiência, até ao dia de hoje. Eu comentava ao almoço com alguém que uma grande empresa, concorrente daquela que eu sirvo, escreveu um paper há muitos anos dizendo, há 10 anos já dizia, "Today everything is digital". E realmente acho que hoje isso está incorporado. Portanto, hoje são muito poucos os desafios que se colocam às organizações, são muito poucos aqueles que, mais cedo ou mais tarde, não trazem uma dimensão de tecnologia. E dentro da tecnologia, a temática da infraestrutura, que é o grosso que aqui estamos a falar. Portanto, do lado dos governos, eu diria que há questões não tecnológicas para enfrentar, mas há uma disponibilidade. Nós, há uns anos, esta questão das infraestruturas, eu diria que o tema cloud trouxe flexibilidade e custo, eram os grandes elementos de venda. Eu acho que agora segurança e rapidez, o Carlos ilustrou isso muitíssimo bem, aqui com os exemplos que deu, quer dizer, a latência tem que ser nenhuma, ou perto disso. Exatamente. E, portanto, acho que isso está bem incorporado. Do lado da iniciativa privada, eu diria que a própria dinâmica competitiva, e o Manel acho que ilustra bem isso, porque uma organização como aquela que o Manel serve enfrentou enormíssimos desafios de mercado, por força de um episódio que a posicionou com muitas dificuldades em relação aos concorrentes diretos. E, portanto, acho que era o almoço que dizia, não é? A tecnologia obriga aqueles que a levem muito a sério do ponto de vista estratégico, não deve ser para fazer nem mais do menos, nem menos do mesmo, mas para fazer diferente. Para fazer diferente. E, portanto, acho que é aí que também se coloca agora o desafio, e acho que o Cloud Edge obriga a essa reflexão de como fazer diferente. Como fazer diferente. Manuel, pegando nos recursos humanos, eu não diria se calhar que são uma barreira, naturalmente, mas comportam um desafio grande. E creio que era isso que dizia ainda há pouco. Como é que os recursos humanos, por um lado, as pessoas especializadas nesta área da IT, se relacionam com as outras que no seu dia-a-dia têm que aplicar alguma tecnologia para servir estes sistemas, não é? Bom, ainda bem que coloca a pergunta, eu acho que mais do que um problema, são um desafio. Como eu dizia há pouco, acabamos por ter utilizadores de serviço tecnologicamente mais capazes, na medida em que usam a tecnologia no dia-a-dia, do que muitas das vezes as organizações. E há pouco, quando falava das otimizações, quer dizer, quando nós olhamos para as transformações tecnológicas, para uma utilização cada vez mais vasta de novas soluções tecnológicas, algumas delas ainda não totalmente maduras, open source. Nós, em 2016,
montámos uma infraestrutura para os ambientes de desenvolvimento Intel, essencialmente baseada em OpenStack. Não há nenhum fabricante que olhe para o OpenStack como o seu produto base para vender. Não, vendem subscrições, vendem serviços, mas do lado do cliente é preciso ter pessoas, é preciso ter capacidade de investir e tirar daí uma rentabilidade que permita continuar a investir. Ora, para isso é preciso pessoas, know-how. E os bancos, ultimamente, não são um sítio muito fancy para atrair know-how tecnológico, principalmente com tantas ofertas tecnológicas que há à nossa volta. Para além de todos os problemas da banca, quem sai agora da faculdade, o sonho não é ir para um banco. São cinzentos, é isso? As pessoas, os jovens... Bem, agora as gravatas já vêm do bolso, já não estamos Já com não se usa gravatas, gravata, já é uma característica mais interessante. Mas quem sai da faculdade, principalmente nas áreas mais ligadas com tecnologia de informação, o sonho deles é ir para uma empresa tecnológica e provavelmente fora de Portugal. Portanto, então, num banco em Portugal, mais difícil é. Então, como é que nós resolvemos isso? Não vamos conseguir chegar às faculdades e obrigá-los a vir trabalhar connosco. Pelo contrário, esta questão do modelo de recrutamento, que no passado quase que era preciso ficar à espera que eles vinham ter connosco, acabou. Portanto, nós agora temos que ir ter com eles, temos que ter uma oferta completamente diferente e depois também temos que ter uma perspectiva da mesma forma que aceitamos que tecnologicamente não controlamos tudo, que temos parceiros tecnológicos em determinadas áreas. Também vamos ter que ter parceiros a trabalhar connosco com capacidade de uma forma proativa, trabalharmos em conjunto. Não é o tradicional body shopping muito característico anteriormente. Não, é claramente olharmos para isto como algo que não se faz sozinho. Os bancos não fazem sozinhos, as fintechs ao contrário, mas isso é uma opinião estritamente pessoal, ao contrário do que muita gente diz, não são eles que vão dar cabo dos bancos, pelo contrário, eles vivem em cima dos bancos, mas são um desafiador. E as pessoas aqui funcionam também com um desafio. Ou somos capazes de atrair os melhores talentos e tirar partido deles, ou se não somos capazes sozinhos, temos que incorporar no seio da organização parceiros com que consigamos fazer. Sim. E a tecnologia, e em particular a cloud, é um bom exemplo disso. Nós não somos capazes de fazer sozinhos tudo. Temos que tirar partido, temos é que ser capazes de arriscar. Ora, alguém do meu lado vir de uma área financeira e dizer que temos que arriscar é um bocadinho contrassenso, mas há aqui um contrapeso e medida que é preciso em cada momento avaliar e o risco. Obviamente, um aspecto fundamental, que é a segurança, cada vez mais. O tema da segurança, as instituições financeiras, diria que são das mais tradicionalmente preocupadas com isso. A digitalização só vem aumentar ainda mais essa preocupação e há um fator de confiança e de partilha de conhecimento com a organização, não só internamente, mas também com os nossos clientes, que é fundamental ter. E aí, mais uma vez, o tema das pessoas, o tema do desafio que é ter pessoas com conhecimentos na área de segurança. Tem havido uma aposta em algumas universidades em Portugal em cada vez mais formar pessoas em áreas de segurança, cada vez há mais parcerias. Hoje falou-se de manhã, eu acho que há claramente ainda um desafio adicional que as empresas têm que se aproximar da academia e ir trabalhar em conjunto para trazer know-how e não deixar apenas ir embora e depois queixar-nos, que é uma perspectiva muito portuguesa, que é que gostamos muito de nos queixar e não fazer. A grande mudança, a grande transformação é começar a fazer. Ideias são muitas, mas se não as fizermos, não passam disso. Manuel, que perfil têm estes recursos humanos que vocês precisam? Por aquilo que eu percebo, são jovens que estão a sair agora das universidades, que têm uma cultura diferente tecnológica, digital, ou não? Ou, por outro lado... Eu diria que têm que ser inquietos. Isso não tem que ser jovens com 20 anos ou jovens com 50. Todos temos de ser inquietos. Eu acho que esse é um fator fundamental, é a vontade de ficar parado. E essa capacidade, essa atitude diferente, porque todos nós dizemos que os nossos jovens que estão a chegar ao mercado de trabalho são dos mais qualificados de sempre. Também, mas o mercado de trabalho não é só com os que chegam. Os que cá estão também têm que transformar, também temos que ficar inquietos, também temos que fazer diferente. E, portanto, o desafio não é apenas atrair os novos que chegam ao mercado. O desafio é também converter, formar, ensinar, ajudar a evoluir os que cá estão. É na conjugação dos dois que isto se resolve. Aliás, vi com agrado que há uma nova empresa, que eu não sei o nome, portanto não vou fazer publicidade, que está preocupada em começar a recrutar pessoas acima dos 50 anos para tirar partido do conhecimento. Muito bem, claro. A idade não é um problema. Exato. O que é um problema é nós ficarmos quietos. E aí não há idade que resolva. Nuno. Queria reforçar esta nota do Manel e falar da experiência da GFI, neste caso particular. Até há uns anos, uma das coisas que uma empresa como a GFI, de integração de soluções e prestação de serviços,
também é muito saudável ver aqui que um grande comprador, como o Manel, não gosta de body shopping. Isso é sempre uma coisa boa de saudar para um prestador de serviço em outsourcing. Mas nós até há uns anos fazíamos com regularidade academias. Portanto, pegar um conjunto normalmente de jovens para lhes dar rapidamente um conjunto de competências para eles entrarem rapidamente nas empresas, e essa era a nossa expertise e a gestão de risco. O que estamos agora a ver é que estamos a fazer academias, mas academias de todas as idades. E conseguem fixá-los? Sim, quer dizer, hoje mais difícil, mas eu diria que é mais difícil por razões, as de hoje, boas, com a herança de algumas menos boas. Portanto, houve muita gente que saiu do país até há alguns anos, e fazê-los regressar, esses não é fácil. E depois, aqueles que hoje temos, dada a boa dinâmica que se sente na economia, também é mais difícil retê-los. Mas eu gosto muito, foi o Paulo Simões, que vai moderar, acho que um painel aqui no Congresso da APDC, que é partner da Egon Zehnder, e ele publicou um blog há uns anos, que infelizmente acho que ele deixou de alimentar, Portugal, um hub de talento, um entreposto, algo assim. E, portanto, eu acho que a gente tem que ver esta questão como um circuito. Uns saem, outros entram. Exato. E o que importa é que nós compreendemos, até aceitamos, e acho que ainda bem que aceitámos ser uma pequena economia aberta, porque só podíamos ser ou pequena economia aberta ou pequena economia fechada, não podíamos ser uma grande economia dado o território. E, portanto, enquanto pequena economia aberta, os movimentos são de entradas e saídas. Portanto, é mais difícil reter, mas é por razões boas. E é também por isso que eu acho que lá está a oportunidade. Temos que olhar para os jovens de 50, porque disse muitíssimo bem, os jovens de 50, do ponto de vista de postura, como gente com muitíssimo valor. Nós na GFI contratámos há 6 meses uma pessoa muitíssimo jovem de 58 anos, que dá grandes lições de juventude a alguns de 20 ou 30. E estamos a recrutar gente de 40 e de 50, muitíssimo valiosa, muitos deles numa segunda fase da vida do ponto de vista das oportunidades, já com outro mindset, com outro enquadramento contratual, a compreenderem que não vão fazer mais 20 anos na nossa empresa, é pouco provável, nem na nossa nem em nenhuma, mas claramente com esta vivacidade. E, portanto, estamos muito alinhados com o Manuel. Carlos, a transformação digital passa também por uma transformação do mindset dos gestores. Falamos aqui de recursos humanos, falamos aqui de necessidades diferentes do mercado e de tecnologias para servir as nossas organizações. Agora, falamos de mindset desses gestores. Se não forem eles também os timoneiros deste desenvolvimento, não há desenvolvimento. Certo, mas eu acho mesmo aí, eu sou muito otimista relativamente àquilo que estamos a fazer. E também falando um bocadinho do tema das pessoas e depois dos gestores, eu acho que há uma preocupação primeira que nós devemos ter, que é saber reter os nossos bons talentos. Nós temos muito boa gente nas empresas, muito boa gente nas empresas. E por vezes falamos sempre dos novos recrutas e das novas pessoas, que são obviamente fundamentais para rejuvenescer e para alimentar, digamos, a base da pirâmide. Mas também, antes de mais, temos que pensar naqueles que estão e que, de facto, durante uma vida de trabalho nos colocaram onde estamos e que têm muito para dar. E, portanto, há algum reskilling primeiro que temos que tomar atenção nos atuais recursos humanos que temos. Do ponto de vista da pergunta que me fez dos gestores, eu julgo que a competitividade que hoje vivemos obriga, de facto, a haver forçosamente uma alteração do mindset do gestor, porque senão ele não perdura. A empresa não vai ter os resultados que os acionistas vão solicitar e, portanto, naturalmente, esse gestor é substituído. Não é? E eu julgo que as coisas estão a acontecer. Quer dizer, o mercado vai corrigindo as anomalias e as situações menos positivas que eventualmente podem ocorrer em algumas empresas por incapacidade dos gestores. Eu também acho que é importante não contar até 10 para iniciar projetos, mas contar até 5, ou seja, também não é preciso ir a correr e fazer alguns disparates, mas eu acho que temos já hoje muitos gestores que contam até 5 e que não têm receio depois de arriscar e de tomar algumas iniciativas e fazendo um benchmark com outras estruturas da HPE pelo mundo fora e falando dos nossos clientes e tenho aqui um cliente também nosso, aqui no painel, falando sobre a experiência dos nossos clientes lá fora, percebemos que nós estamos muito à frente de muitos deles e, portanto, não ficamos nada a dever. E o que temos é que fazer é
continuar, de facto, a melhorar a produtividade, a estar atentos à competitividade e não nos queixarmos, não é? E tentarmos encontrar soluções para resolver os nossos problemas. É o que eu acho. Acho que perdemos, às vezes, investimos demasiado tempo a ver o lado negativo e deixamos de ver o outro lado, que é o lado das oportunidades e o lado das iniciativas que podemos empreender. E a inovação, que é disso que falamos, é um mundo de oportunidades, não é? Quer dizer, se calhar eu diria que o pessimismo não entra aqui. Na inovação é tudo um lado do otimismo, é aproveitar uma oportunidade, é aproveitar um espaço de mercado para criar alguma coisa Nem mais. que traga, Nem mais. traga E valor. é aquilo que nos pode diferenciar, porque nós, num país com 11 milhões de habitantes, não é na indústria, não é na agricultura, na indústria de ponta. Não é, embora tenhamos fantásticas empresas industriais no país, e algumas delas estrangeiras, que usam os nossos recursos, mais uma vez, os nossos recursos humanos, para produzir. Engraçado partilhar, acho que não é nenhuma inconfidência. Estive no norte, na Continental Mabor, e eles têm nas costas das t-shirts dos empregados, dizem German Engineering, Portuguese Quality. Em todos os... E é uma fábrica de referência no mundo da produção dos pneus, fábrica número 1 em termos de produção de pneus, da Continental Mabor, e está no norte do país, não é? E há muitas outras com estas características. E, portanto, dizer-vos que há muita coisa positiva. A inovação passa, obviamente, também por inovar processos. Não tem que forçosamente inovar por tecnologia. A tecnologia vem depois por associação. Mas eu tenho que olhar para os meus processos e como é que eu os consigo otimizar, não é? Como é que eu consigo melhor vender mais, como é que eu consigo reduzir custos, como é que eu consigo aumentar a produtividade na indústria, na fábrica. E sim, estamos a fazer. Acho que há muita coisa bem feita que estamos a fazer e temos que continuar nesta cena. Falávamos de desafios e a segurança é um dos grandes, se não o maior desafio que esta tecnologia acarreta. Se eu poderia eventualmente, eu e cada um de nós, pensar, quando colocamos na cloud, que o nosso telemóvel nos diz que está a guardar os nossos dados, as fotografias dos nossos filhos, as fotografias de momentos muito particulares, documentos de trabalho, nós podemos pensar na questão da segurança, mas nos dados bancários isso é das questões mais pertinentes e das questões que certamente mais vos preocupa, mas também preocupa os clientes. Como é que vocês encaram o desafio da segurança? Relativamente à segurança, ia pegar num tema que é, se na inovação, a inovação tem que ter nos seus genes a falha, e podemos falhar, e é falhando que também aprendemos, na segurança é dos poucos casos em que não podemos falhar. E para evitar a falha, quer dizer que temos que simular, temos que treinar, para que quando temos que garantir que algo funciona, a forma de evitar que falhemos é treinar primeiro. Isto porque, do ponto de vista de segurança, enquanto que uma pessoa facilmente aceita que os seus dados, as suas fotografias, ou facilmente ou até nem tem consciência, muitas das vezes, que as suas fotografias podem ser utilizadas pelo próprio provider de mail. Recordo-me que há uns anos atrás, um caso que deu polémica nos Estados Unidos, que a Google forneceu às autoridades federais fotografias de alguém que tinha na sua mailbox pornografia infantil, e, portanto, a questão que se levou foi, mas então para eles terem acesso a isso, quer dizer que andam a fazer scanning das fotografias. Mas estava a dizer, se no caso particular, ou por falta de consciência, ou porque achamos que é pouco relevante, não nos preocupamos muito com isso, os dados financeiros, isso consideramos que é um fator demasiado crítico, e não é preciso vir o Regulamento Geral de Proteção de Dados para nos dizer isso, cada um de nós tem essa consciência. Obviamente que temas novos, como o PSD2, a possibilidade de cada um de nós poder autorizar, mais do que uma instituição financeira, olharmos para os dados, isso não quer dizer que vamos perder segurança. Isso vai obrigar a que cada um de nós seja mais exigente com os temas de segurança. E isso é uma vantagem competitiva para os bancos. Porquê? Clientes exigentes fazem fornecedores de qualidade. E quanto maior for a literacia financeira e segurança das pessoas que trabalham, neste caso com serviços financeiros, melhor. Porquê? Porque vai tornar um mercado-alvo mais exigente, vai obrigar os bancos a melhorarem também, e vai também aumentar a percepção da segurança que somos capazes de entregar. Porque no final do dia há uma parte da percepção que é fundamental. A confiança ganha-se ao longo de muito tempo e perde-se em instantes. E o tema da segurança é um tema fundamental
E esse é um tema que claramente os próprios bancos têm vindo a trabalhar, não só na proteção dos seus ativos, mas também na formação dos seus clientes. Do ponto de vista de conhecimento em Portugal, também é mais uma das áreas em que claramente há passos que estão a ser dados, para além da quantidade de empresas tecnológicas que começam a vender serviços a nível mundial, claramente a componente da segurança é uma daquelas em que, apesar de sermos uma economia pequena, podemos pensar em grande. Porquê? Porque não há fronteiras. O facto de sermos, já não somos 11 milhões, já somos um bocado menos do que isso, mas estarmos num espaço físico de tal forma contido, isso não nos deve impedir, por um lado, olharmos para o mercado globalmente, mas também pensar que não é preciso estar em Portugal para sermos atacados. Sim, claro. E esse é que é um aspecto fundamental, é a maior consciencialização de segurança, não só das organizações, que eu diria que, de certa forma, vamos cada vez preocupando mais com isso, alguns já temos essa gênese, e no caso financeiro em particular, mas também do lado de quem utiliza. Esse desafio também é para quem utiliza. A literacia financeira, que se fala muito, não pode ser só financeira, tem que ser uma literacia tecnológica e, em particular, de segurança. Eu posso confiar nessa nuvem para ter lá os meus dados bancários? Eu gostaria de dizer que aquilo que os bancos fornecem, temos de ser capazes de confiar. Cada vez mais também as ofertas de cloud pública passam por uma necessidade de criarem confiança naquilo que oferecem. Portanto, tendencialmente, sim. Qual é o problema muitas das vezes? É qual é o tipo de serviço que estamos a usar, qual é a informação que estamos a colocar lá e a facilidade com que aceitamos que essa informação seja utilizada. E esse, muitas das vezes, é maior o problema do que propriamente a solução de base ser segura ou não. Ok, também depende do cliente, então. Como é óbvio. E do lado das organizações financeiras, obviamente temos uma preocupação muito maior a olhar para isso. Quer dizer, era muito mais fácil dizer que a cloud pública era mais barata, que nem sempre é o caso, mas que era financeiramente mais atrativa e punhamos lá tudo. Não podemos esquecer é que o mercado financeiro vive da confiança. Claro. E há um fator fundamental que é manter essa confiança junto dos clientes. Nuno, pegando aqui numa frase do Manuel, que clientes exigentes fazem fornecedores de qualidade. Nota essa preocupação por parte dos seus clientes? Claro, é exatamente assim. Eu diria que para fazermos bem o nosso trabalho enquanto prestadores de serviço, devemos tentar responder a perguntas que ainda não nos foram feitas, mas convém que passemos nas perguntas que nos são feitas. E, portanto, os clientes atuais fazem perguntas mais difíceis do que faziam há uns tempos, mas nós também já estamos mais preparados. Portanto, sim, é verdade. E, portanto, acho que isto reforça um ponto que eu acho que temos feito aqui várias vezes e ao qual eu queria regressar também aqui por causa de algumas notas do Carlos sobre o mindset. A circunstância da tecnologia estar tão embutida e realmente do ponto de vista dos futurismos ela vai ser cada vez mais embutida, não é? O smartphone muda a nossa maneira de funcionar. Quantas pessoas neste momento estão com o smartphone na mão aqui à frente? Algumas já estão com o relógio na mão, outras vão começar a ver o smartphone embutido, outras vão ver nos óculos e outras não vão precisar de coisa nenhuma destas e o smartphone está cá dentro. Nós vamos ser nós próprios conectados, não sei quando, mas algo. E onde é que andam esses dados que as pessoas andam a trocar entre si? Portanto, esses dados, do ponto de vista eu acho que esta questão da segurança, se nós quisermos discutir a segurança num ambiente localizado versus segurança num ambiente não localizado, é possível que consigamos construir cenários em que essa proteção na localização ganhe. Sucede que essa discussão nunca se faz assim. Portanto, a isso nós temos que somar o mercado e a dinâmica competitiva. E, portanto, eu acho que se tivermos isso presente, os modelos de cloud vão continuar a evoluir e o Cloud Edge acho que ajuda muito nesse sentido para incorporarem a preocupação da segurança. Eu acho que há 10 anos ela tinha outra força que hoje já não tem nesta discussão. E eu pegava nessa questão, Manuel, qual é o futuro que podemos esperar da cloud? Que inovação é que ainda podemos esperar do Edge? O que é que ainda podemos esperar? Eu sei que vocês têm feito... Mas era a pergunta para o Carlos ou era para o Manuel? É para o Carlos, eu vou pegar... Eu sei que vocês têm feito um investimento muito grande e que esse investimento também pretende responder a estes desafios do futuro. Para onde é que isto caminha? Nós
achamos que, de facto, a necessidade de um cliente não tem que ser necessariamente igual à necessidade do outro. E, portanto, achamos que as tecnologias de informação são um modelo híbrido. Portanto, a oferta tem que ser uma oferta diversificada. Se para uns o ecossistema atual, para determinadas aplicações, mantém-se válido, numa relação custo-benefício, não faz sentido fazer qualquer alteração, há outros processos e workloads que, quiçá, colocar no serviço de uma cloud pública pode ser uma solução interessante. Há outros, pelo automatismo, pela repetição de determinados processos, uma implementação de uma cloud privada pode ser a solução. E é neste ambiente híbrido que nós achamos que as coisas vão funcionar e, portanto, esta é a nossa aposta, um primeiro pilar da nossa estratégia, aquilo que designamos híbrido IT, e, portanto, estamos, de facto, aqui a desenvolver um conjunto de soluções que permite simplificar e dar-vos a capacidade de simplificar a gestão do vosso dia-a-dia, no que tem a ver com a gestão de aplicações e a gestão da operação do data center e, portanto, no fundo, trazer os benefícios de uma cloud para o dentro de casa também, com a facilidade e com a simplicidade que isso pode aportar. Um segundo tema que perceberam, pelo facto do crescimento dos dados que estão a acontecer e que é inevitável, até pela nossa demanda pessoal, que é o Intelligent Edge. Não é? E anunciámos agora recentemente um investimento de 4 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos, precisamente nesta área. Como é que vamos melhorar a correlação dos dados, que equipamentos adicionais temos que fazer, temos que lançar, o tema da segurança, o tema da mobilidade, o tema das redes. Bom, portanto, aí vai ser, de facto, o tema da inteligência artificial. São áreas, portanto, que vamos apostar fortemente. E um terceiro pilar, que eu acho que vem, de certa forma, complementar algumas lacunas, algumas necessidades, digamos assim, dos clientes, é cada vez mais caminhamos para uma oferta as a services, ou seja, potenciar tecnologia como um serviço, ok? Que os assets são nossos, portanto, vocês, no fundo, os clientes podem usufruir dessa tecnologia, pagando só em função da sua utilização, sem que tenham que necessariamente ter infraestruturas a mais e depois com os consequentes custos que imaginam adicionais a mais, que é do ponto de vista da ocupação de data center, do ponto de vista de energia, que é do ponto de vista de licenciamento de software, pelo facto de terem tecnologia a mais do que aquela que verdadeiramente precisavam no curto prazo. E, portanto, esta oferta de as a services, e temos já clientes de referência em Portugal que adotaram esta solução, de, no fundo, acompanhar os custos às receitas. Não é? E é esta a tendência que verificamos. Portanto, Hybrid IT, Intelligent Edge, com muito entusiasmo, com muita força, e um complemento de serviços que vos possam também cobrir algumas lacunas que possam eventualmente ter como necessidades na vossa organização. Eu perguntava ainda há pouco ao Manuel como é que estas empresas, como é que empresas que enfrentam dificuldades ou que não sabem os desafios, o que é que o futuro lhes trará, como é que elas podem investir em infraestruturas tão modernas. A verdade é que muitas das soluções que existem também trazem uma poupança de custos. Do ponto de vista de custos associados, eu falei-vos há pouco da ocupação do espaço, data center, de eletricidade, mas isso é de senso comum, para quem está no ramo consegue, obviamente, perceber isto. Mas há também uma tendência natural. Eu tenho um processo difícil de aquisição, é longo, não é? A minha organização obriga a ter ali um processo auditado, e bem, mas às vezes é longo em demasia, face às alterações e às solicitações de novos projetos e novas iniciativas e novas aplicações. E eu quero ter a capacidade de ter tecnologia disponível o mais rápido possível. E, portanto, uma das coisas que nós estamos hoje a oferecer nesta solução de as a service, né, tecnologia como um serviço, é de facto instalar on-prem algo mais do que ele verdadeiramente vai necessitar e sabe que amanhã, se necessitar, ele tem lá disponível no seu data center, no seu espaço, capacidade adicional que pode facilmente recorrer. Outro mecanismo que estamos a oferecer, pelo facto do nosso benefício temos um banco, é também a capacidade, e tem acontecido em Portugal, que é a capacidade dos nossos clientes revenderem-nos o seu hardware, que outrora fizeram capex, portanto compraram como investimento, estão nos seus livros ainda valorizados, com um determinado valor, transferem-nos esse asset para nós damos um cheque com esse valor, e ele fica com a capacidade, depois mensal ou trimestral, de fazer a sua transformação digital para os próximos anos. Okay? Portanto, este é outro mecanismo que temos estado também a usufruir. Digamos que há um conjunto de soluções hoje em dia que não são inibidores de uma transformação digital. Eu diria que a grande preocupação antes da transformação digital é, de facto, olhar para os processos, para as pessoas e depois então fazer aí a transformação. E aí podemos acompanhar nestes mecanismos. Nuno, como é que se leva os gestores a investir
na cloud, no edge, em tecnologias, em sistemas como estes. Como é que se leva eles a investir? Eu diria que, normalmente, em função do benefício percebido e conseguindo convencer do lado do benefício. Hoje já não é suficiente discutir só do lado dos custos. É curto e, portanto, acho que o discurso do lado dos benefícios é aquilo que pode ajudar a andar mais depressa. Eu estava aqui a reparar, em 30 segundos, pode parecer distante, mas não é assim tanto. Quando as águas não patrocinam os eventos, a gente não gosta muito de mostrar os rótulos das águas. Não é? E, portanto, alguém dos vidros explicou aqui a este fornecedor que se calhar podia pôr aqui uma letra que não se consegue retirar, porque está embutida, e o benefício é óbvio, não é? Porque aqui o CCB ou alguém da organização já não tirou o rótulo. E, portanto, consegue-se passar a marca na mesma. É do lado do benefício. Não é? Portanto, também aqui é do lado do benefício, e os benefícios, do ponto de vista de infraestrutura, desta nova forma de fazer infraestrutura, são claros do ponto de vista da flexibilidade, da simplicidade e da segurança. E é por aí que vamos. Manuel, para terminarmos, como é que se pode inovar nesta questão? Como é que olha dentro de uma estrutura, como de uma organização como aquela onde opera, como é que se pode inovar? Vamos ver. Inovação é uma coisa que tem sentido quando uma ideia é aplicada. Portanto, inovar significa, do meu ponto de vista, garantir que fazemos qualquer coisa. E o fazer, muitas das vezes, é a diferença entre pensar e depois garantir que a coisa acontece. No caso particular, estamos a falar da questão da infraestrutura, a grande diferença é não cortar um braço, mas emagrecer o corpo e tornarmos mais ágeis. É mais rápido cortar um braço. É mais rápido cortar um braço, mas vai-nos fazer falta mais à frente. E, portanto, a inovação também tem muito a ver com isso, que é como é que nós somos capazes de fazer diferente. Alguns exemplos que nós fizemos de transformação dos próprios processos, a forma como trabalhamos no dia-a-dia, a forma como tivemos que arriscar em buscar tecnologias diferentes. Fizemos alterações do que referi há pouco dos ambientes de desenvolvimento com o OpenStack. Agora a nova caminhada que vamos ter que fazer na área de Big Data, a mudança para microserviços. Portanto, há um manancial de alterações que temos que abraçar. E essa componente da inovação é como é que nós trazemos isso para dentro de casa e não descarregamos apenas uma caminhonete de tecnologia. Inovar não é comprar tecnologia. Inovar é nós tirarmos partido, usar a tecnologia, alterar os processos e garantir que temos pessoas que depois utilizam isso. É muito mais difícil fazê-lo do que apenas dizer que se vai fazer. E muitas das vezes a grande dificuldade que nós temos em Portugal enquanto país, eu sei que os que inovaram mais foram para o Brasil e não voltaram para a Índia, mas os que cá ficámos ao fim destes anos todos, o nosso maior desafio é não ficarmos quietos. Por isso é que eu há pouco dizia que o maior skill que eu gostava de ter nas pessoas é a inquietude, para precisamente em cada momento nós sentimos que temos de fazer diferente. O inovar não é fazer uma coisa completamente nova. Muitas das vezes é pegar no que já existe e fazê-lo de forma diferente. Isso é inovar. E é tornar-nos mais ágeis. Não é só dizer que agora vamos fazer Agile Development, Continuous Delivery. Não, é em que é que isso altera o nosso dia-a-dia. E qual é o benefício que extraímos. Porque no final do dia, se não houver benefício, não houver impacto naquilo que os clientes obtêm da organização, não inovamos. Na verdade, o importante é tudo aquilo que muda a nossa vida, não é? Esta conversa não vai ficar por aqui, até porque este tema não se esgota aqui. O nosso painel terminou agora e o relógio já nos diz que terminou. Eu queria agradecer a todos a vossa presença e teremos outras oportunidades, com certeza, para continuar a falar e para perceber como é que a inovação, ou para onde é que nos leva esta inovação e o que é que muda no final do dia as nossas vidas. Muito obrigado.